Ok, pessoal, então hoje é a nossa primeira aula. Hoje a gente começa de fato a disciplina de eletromagnetismo. Na última aula a gente só fez colocando em gerais do que é que se trata, mas hoje a gente começa os primeiros conceitos. Então, esse capítulo que a gente inicia hoje tem esse título eletrostática. Então, basicamente o que a gente vai estudar é os efeitos gerados por uma distribuição de cargas ou de carga, né, em repouso. Basicamente é isso que a gente vai analisar. Tem um certo referencial, essa carga encontra-se em repouso com relação a esse referencial e a gente quer saber quais são os efeitos provocados por ela. Bom, eu vou começar então só relembrando o conceito de carga elétrica para vocês, é algo que você já conhece desde o ensino médio, mas só para a gente estar lembrado. Bom, a gente sabe que a matéria em si ela é construída por átomos, né? E por moléculas, as moléculas por átomos, os átomos por prótons, elétrons e nêutrons. Ainda teria uma subdivisão dos prótons e dos nêutrons, mas para a gente só interessa ir até esse ponto. Então, assim, o próton e os prótons e os nêutrons, eles possuem massas muito próximas um dos outros, né, uma das outras, mas o elétron não, o elétron é uma massa muito pequenininha, tipo 2.000 vezes menor. Mas só que, além da massa, essas partículas elas apresentam outra propriedade, que a gente chama de carga elétrica. Bom, então imagine a seguinte situação. Imagine que você possa pegar um átomo e separar prótons, nêutrons e elétrons. Então, como eu falei, aqui a gente tem essa vermelhinha aqui, eu vou chamar de... Isso aqui serão os prótons, isso aqui os nêutrons, isso aqui os elétrons. Então, como eu falei, essas duas possuem massas próximas, e essa aqui é uma massa bem pequenininha. Só que se você pegar essas três partículas e jogá-las num campo magnético, tipo na presença de um ímã, o que vai acontecer é que elas vão ter comportamentos distintos. Os prótons serão desviados para um lado, os elétrons para o outro, e os nêutrons eles vão passar reto sem sofrer nenhum tipo de efeito. Então, isso mostra claramente que, além das massas, a gente tem uma outra propriedade, né? Se você quiser explicar esse experimento, você tem que atribuir uma outra propriedade, como eu falei, que é a propriedade de carga elétrica. E mais, que os prótons e elétrons possuem essa característica, já os nêutrons não. Os nêutrons, como eles não sofrem nenhum efeito do campo magnético, então é como se ele não tivesse essa propriedade da matéria. Eles possuem massas, mas a carga do nêutron é nula. Mas os prótons e elétrons, eles têm propriedades diferentes, embora essa propriedade se manifeste, mas dá para perceber que não é um tipo só de carga, né? Que você tem aí mais de um tipo, no caso, dois tipos. Então, além da massa, elétrons e prótons possuem a propriedade física chamada carga elétrica. E, como já dá para ver, a gente tem dois tipos, podia chamar de azul e amarela, preto e branco, vermelho e laranja, qualquer coisa. Mas aí a gente atribui negativa e positiva. E a carga negativa ela é atribuída aos elétrons e a carga positiva aos prótons. Isso é questão só de escolha, não tem nenhuma razão, não tem nenhuma necessidade de você atribuir negativo para elétrons e positivo para os prótons, poderia ser o inverso, mas eu acho que por razões históricas, enfim, isso foi colocado dessa forma. Bom, como eu falei, né, você podia escolher dois nomes diferentes para caracterizar essas características aí nessa propriedade, só que eu acho que você chamar negativo, positivo, isso vai ajudar na hora que você for escrever uma equação que descreve a interação entre esses objetos, essas partículas que possuem essas cargas, essas propriedades, essa nova propriedade da matéria. Então, embora você tenha dois tipos diferentes, os elétrons e os prótons possuem dois tipos de cargas, mas assim, dá para entender também que os módulos devem ser iguais, porque o desvio que o próton segue para a esquerda é praticamente o mesmo que o elétron sofre para a direita. Então, é como se fosse uma coisa simétrica. Então, dá para entender que é como se você tivesse a mesma intensidade, sabe, dessa propriedade. Só que você vai ter características diferentes, como é o caso da negativa e positiva, como a gente falou. Então, a carga elementar, que é a carga do próton e do elétron, em módulo, vai ser esse valor aqui, 1,6019 vezes 10 a menos 19 coulomb. Coulomb é a unidade que a gente utiliza, né, como vocês sabem, para essa propriedade aí. É a unidade do sistema internacional. Assim como a gente tem metros, quilogramas, segundos para distância, massa e tempo, a gente tem coulomb para representar a carga da partícula elementar.
Falando em partícula elementar, já dá para entender nesse sentido aí que a carga ela é quantizada. Tipo, quando você diz que um objeto é carregado, você está falando que você tem um excesso de carga, ou carga positiva a mais ou negativa. Então, assim, a gente sabe que a matéria é construída por essas partículas, são bilhões, sei lá, trilhões de partículas num determinado objeto, mas se você tiver um a mais, negativa ou positiva, você pode dizer que esse corpo é carregado. Então, você vai ter 2 partículas a mais, 3 a mais, 4 a mais, 5 a mais, N partículas a mais ou a menos. Isso vai caracterizar uma carga positiva ou negativa. Se você tiver um excesso de prótons, por exemplo, você vai ter... Se você tiver mais prótons do que elétrons, você vai ter uma carga positiva. Então, você vai dizer que vai ser NE, onde esse N vai ser mais 1, mais 2, mais 3, e assim vai. Tá bom? Então, N representa a quantidade que... a diferença, né, entre as cargas. E se você tiver mais elétrons do que prótons, então você tem um valor negativo. Você vai ter menos 1, ou menos 2, ou menos 3, enfim. Vai ter menos um número aqui inteiro, né? Então, é isso. É assim que a gente... justifica essa ideia de carga quantizada, porque as cargas serão atribuídas realmente a essas partículas aí, aos prótons e aos elétrons. Então, como a gente já designou essa história de positivo e negativa, então vai ser menos E para os elétrons e mais E para os prótons. Muito bem. Outra característica que tem a ver aí com esse conceito de carga é a conservação. Então, se você tiver um sistema isolado, a carga, ela se conserva. Você não tem como criar cargas nem destruir cargas. Você tem uma conservação, e essa lei de conservação ela está claramente contida na chamada equação de continuidade, que é uma equação que a gente vai, inclusive, discutir lá quando formos tratar de corrente elétrica, né? Que é justamente a situação que você tem cargas em movimento. Você pode ter cargas saindo de uma região para outra, ou chegando, tá bom? Mas destruir ou criar, não. Então, na natureza, se você tiver um sistema isolado, se você não tiver nenhuma fonte externa, nem se você tiver um sumidouro, ou tipo um ralozinho que faça com que as cargas escoem, desapareçam, então você tem uma conservação, elas podem sair de um canto para o outro. Mas existe uma lei de conservação aí, que formalmente a gente representa essa lei pela chamada equação de continuidade. Parece uma coisa besta, parece uma coisa trivial, mas esse conceito de conservação, essa necessidade de você ter conservação, foi o que fez o Maxwell modificar a equação, a lei de Ampère. Então, não sei se vai dar para a gente chegar na equação de Ampère-Maxwell, mas o que Maxwell faz basicamente é modificar a equação de Ampère, porque a gente tem 4 equações para o eletromagnetismo. A lei de Gauss para o campo elétrico, como a gente vai ver, a lei de Gauss para o campo magnético, a lei de Faraday e também teria a lei de Ampère. A lei de Ampère, especificamente, ela trata de um campo magnético que é gerado por uma corrente. Então, se você tiver uma corrente, então você tem campo magnético automaticamente. Mas só que se você considerar só isso, você não satisfaz a equação de continuidade. Então, o Maxwell, ele se viu na necessidade, se viu obrigado a inserir um termo a mais na equação de Ampère para satisfazer esse critério. Então, isso foi uma concepção teórica dele, mas que não era verificada experimentalmente, mas ele lançou essa ideia e, algum tempo depois, isso foi verificado experimentalmente. Talvez na física tenha sido o primeiro momento em que a teoria veio antes dos resultados experimentais, porque geralmente o que se fazia era você ter experimentos e aí, a partir daqueles resultados, eles eram criados para explicar aquelas situações. Mas já nesse caso aí, não. O Maxwell ele fez uma proposição teórica na equação de Ampère e, por conta disso, as equações do eletromagnetismo receberam o nome de equação de Maxwell e uma consequência, que era o que ele buscava, na verdade, era a lei de conservação. Era que a equação de continuidade fosse satisfeita. Se não tivesse esse termo, não teria. As equações só serviriam para explicar regime estacionário. Então, é um conceito bem importante, embora pareça até desnecessário a gente falar sobre isso. Bom, outra condição que aparece, até eu já mencionei, vocês já sabem também, é que objetos carregados, eles interagem. Se você tiver 2 objetos com cargas diferentes, não nulas, então esses objetos eles vão interagir, vão exercer forças uns sobre os outros, né, ou força um sobre o outro. E aí existe uma lei que é chamada lei de Coulomb, que ela estabelece como é que essa interação acontece no caso específico de 2 partículas. Você tem objetos muito pequenininhos,
de forma que você possa desconsiderar dimensões e tratá-los como sendo pontos. Então, esses objetos a gente chama de partículas. Tipo, você tem, por exemplo, a interação entre a Terra e o Sol, interação gravitacional. Longe de qualquer coisa é considerar a Terra, pensar que a Terra é uma partícula, o Sol também, eles possuem dimensões. Mas para efeito de estudos, para você analisar o movimento da Terra em torno do Sol, a gente considera como se fossem duas partículas. Então, por quê? Porque a distância entre eles é muito maior do que as suas dimensões. Tá bom? Então, sempre que acontecer isso, a gente pode aproximar na física o objeto como sendo uma partícula. E a lei de Coulomb, ela trata exatamente disso, da interação entre duas partículas que estão carregadas, separadas por uma certa distância. Então, imagine que você tem duas cargas, Q1 e Q2, e essas cargas elas vão interagir. Interessante que elas interagem mesmo estando à distância. Você não precisa ter o toque, elas não precisam estar em contato, né? Você tem essa interação à distância, assim como você teria se dois objetos para dois objetos massivos também, né? Então, se você tem duas partículas massa M1 e M2, por exemplo, você também vai ter uma interação que acontece à distância. Isso é expresso pela lei da gravitação de Newton. Então, aqui a gente tem, obviamente, essas partículas têm massas, mas a gente está assumindo só o efeito das cargas. Então, imagina que elas possuem cargas Q1 e Q2. A carga Q2 ela está localizada pelo vetor posição R2, a carga Q1 pelo vetor posição R1. Tipo, você tem um observador, você tem um referencial, e o vetor que vai da origem do referencial até o ponto é o vetor posição. Então, a gente está usando R2 para localizar a carga R2, a carga 2, desculpa, Q2, e o vetor R1 para localizar a carga Q1. Obviamente, esse vetor que vai de Q2 até Q1 é o vetor R1 menos R2, né? A gente sabe isso da nossa experiência em somar e subtrair vetores. Então, esse vetor amarelinho que aparece aqui é o vetor diferença, mas não é R2 menos R1, senão seria o contrário. Ele vai ser R1 menos R2. Bom, então a distância, obviamente, vai ser o módulo desse vetor, o tamanho, o comprimento dele que aparece aqui. O fato é que os resultados experimentais, que foram obtidos no final do século XVIII, então faz um tempinho já, esses resultados eles mostravam algumas características dessa interação, e se você juntar todas as características, você pode expressar essa força, essa interação, através dessa equação. Os experimentos davam conta que essa interação aqui, ela diminui ou aumenta, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá bom? Então, quanto maior a distância, menor a força. Quanto menor a distância, maior a força. Então, há uma relação de proporcionalidade, só que inversa, nesse caso, entre força e distância. Mas não é só distância, é distância ao quadrado nesse caso. Outra informação é que essa interação aqui, esse tipo de interação, pode ser repulsiva ou atrativa. Se você tiver duas cargas iguais, positiva e positiva, ou negativa e negativa, por exemplo, você tem repulsão. Se você tiver cargas com sinais contrários, você tem a força de atração. Então, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ela pode ser atrativa ou repulsiva. A outra informação também é que ela é proporcional ao produto das cargas. E também que ela acontece na linha desse vetor amarelo. Tá bom? Então, inversamente proporcional ao quadrado da distância, proporcional ao produto das cargas, pode ser atrativa ou negativa, e acontece ao longo dessa linha que une as duas partículas. Bom, se você juntar todas essas informações, você pode propor uma equação matemática, onde você teria um F proporcional a Q1 vezes Q2, já que a força é proporcional ao produto das cargas. Também deve aparecer o vetor R1 menos R2 aqui, porque é o vetor que está nessa linha, nessa linha aqui de atuação, como a gente falou. Então, a força está ao longo dessa direção aqui, estabelecida pelo vetor amarelo. Então, você tem Q1, Q2, vezes R1 menos R2, que é um vetor. A força é um vetor, né? A força, ela vai ter módulo, direção e sentido. Então, necessariamente, aqui você vai ter um vetor, que estabelece a direção e o sentido dessa força. Bom, mas aí, para colocar a informação que a força é proporcional, é inversamente proporcional ao quadrado da distância,
a gente tem que dividir pelo módulo da distância ao cubo. Parece esquisito que eu falei em quadrado, aqui está aparecendo um cubo, né? Mas eu estou falando em módulo da força. A intensidade da força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A intensidade. Aqui a gente não tem intensidade, aqui a gente tem um vetor força. Isso aqui é a força sobre a partícula 1. Então, vai ser justamente o fator ao cubo aqui, porque quando você tomar o módulo, vai ficar módulo da distância dividido pelo módulo da distância ao cubo, que vai dar 1 sobre R2. 1 sobre distância ao quadrado, desculpa. E esse fator que aparece aqui, ó, 1 sobre 4πε0, ele foi ajustado para que essa expressão que a gente acabou de falar, ela se encaixe, ela concorde com os resultados experimentais. Então, geralmente, você podia colocar uma constante aqui só, mas se opta em escrever 1 sobre 4πε0, onde ε0 assume esse valor aqui. Então, isso aqui é ajustado experimentalmente para que essa expressão concorde com os resultados experimentais. Isso aqui é chamado de permissividade do vácuo, né? Obviamente, a gente está considerando que nesse meio aqui só existem as partículas, não tem mais nenhum tipo de matéria, como se tivesse um vazio. Então, nesse caso, a força é dada por essa expressão aqui. Então, só para fechar aqui esse slide eu coloquei aqui cargas iguais, força repulsiva. De fato, se você tiver Q1 e Q2 com o mesmo sinal, o sinal aqui da força vai ser positivo. Então, significa que essa força está apontando na direção de R menos R2. Tipo, a força que Q2 faz sobre Q1, nesse caso, é uma força repulsiva, né? Ela está fazendo com que a carga Q1 tenda a se afastar dela. Por outro lado, se você tiver Q1 e Q2 com sinais diferentes, forem cargas diferentes, né? Tipo positiva ou negativa, né? Como a gente falou agora há pouco, você vai ter necessariamente um sinal aqui. Você vai ter os módulos e um sinal negativo aqui na frente. Isso vai caracterizar uma força atrativa, porque a força vai estar no sentido contrário de R1 menos R2, ou seja, contrário à setinha amarela aqui. Então, talvez por isso, por essa razão, pela facilidade de escrever a força dessa maneira aqui, é que foi atribuída uma carga positiva e negativa. Para que você possa, numa equação só, contemplar duas situações, a possibilidade de uma interação entre cargas iguais e cargas distintas. Porque é só atribuindo o sinal positivo e negativo às cargas dos elétrons e prótons que você consegue escrever uma expressão única, como a gente acabou de falar, tá bom? Porque isso aparece claramente na relação de Q1 com Q2, que vai caracterizar a força atrativa ou repulsiva. Lá em clássica, a gente tem uma relação semelhante a essa, né? Só que lá a gente fala de interação entre massas, que é a lei da gravitação universal. A notação que a gente usa também é um pouquinho diferente dessa aqui, tá bom? Essa aqui é uma notação, digamos assim, mais completa. Então, o formalismo vai mudar um pouquinho. Isso vocês já viram também lá em Física 3, só que lá, se eu não me engano, a gente não fala de vetores, fala só do módulo. Usa vetores quando vai resolver os problemas, mas meio que o tempo todo a gente foge um pouquinho dessa notação vetorial. Lá a gente só escreve 1 sobre 4πε0, Q1, Q2 sobre R2, onde R é a distância de uma carga para outra. Mas lembrando que a força é um vetor, mas só que a gente sempre define um módulo e trata sempre com um módulo, só que na hora que vai resolver os problemas, a gente tem que ter o cuidado em decompor, enfim. Tem que ter esse cuidado, lembrar que a força é um vetor, né? Mas aqui não, a gente começa de início assumindo essa característica, né? Assumindo, escrevendo logo o vetor força, e vai ser assim sempre. As coisas vão acontecer naturalmente. Na hora de resolver os problemas, vocês vão ver que a gente não vai forçar nada, não vai argumentar nada sobre simetria. Os próprios cálculos se encarregarão de zerar determinadas componentes, por exemplo, como a gente vai ver no exemplo daqui a pouco. Bom, a lei de Coulomb, assim como a lei da gravitação, ela satisfaz o chamado princípio da superposição. Tipo, se eu tiver várias cargas, imagine que eu tenho aqui carga 1, carga 2, carga 3, e uma carga que eu chamei de Q, né? E se você quiser saber o efeito de todas as cargas sobre a própria carga Q, você tem que somar separadamente o efeito da carga Q1, mais o da carga Q2, mais o da carga Q3. E quando eu estou falando de efeito, eu estou falando da força, ou das forças que essas cargas pontiformes estão gerando sobre a carguinha Q. Então, basicamente, é somar expressões daquele tipo que a gente acabou de falar, de apresentar, só que aí você vai ter que levar sempre em consideração a relação da carga Q1 com a carga
Q2 com carga Q e assim vai. Então, formalmente a gente escreve assim, a mesma expressão que a gente colocou, só que ao invés de aparecer R1 menos R2, aparece R menos RJ. R é a carga, é o vetor que localiza a carga Q, RJ é o vetor que localiza a carga QJ. E R menos RJ vai ser o vetor de diferença entre aquele que localiza a carga Q e aquele que localiza a carga QJ. Então, é exatamente o que a gente colocou aqui, só que eu não estou chamando de Q1, estou chamando de Q, e aqui eu chamei de uma carga QJ. Aqui eu chamei de R e aqui eu chamei de RJ. Pronto. Então, basicamente, a situação é essa. Se você pegar a interação entre a carga Q e QJ, vai ser isso. E aí você pega cada contribuição, carga Q1, Q2, Q3, e faz a soma, né? Tá bem claro que isso aqui é uma soma vetorial, porque aqui vai aparecer um vetor que determina a direção e sentido, obviamente, mas esse é o princípio da superposição. É assim que você soma, que você calcula o efeito, se você tem um sistema construído por partículas. Tem várias partículas, várias cargas pontiformes. Então, se você quiser saber o efeito sobre uma delas, você faz essa soma dessa maneira aí. Bom, mas a pergunta é, e se eu tiver uma distribuição contínua? Como é que a gente faz essa soma? Tipo, se você tem um corpo extenso, como esse, por exemplo, como esse objeto aqui, que é o celular. Embora você saiba que você tem várias partículas aqui constituindo esse objeto, a matéria é formada por moléculas, como a gente falou no comecinho, você tem vários prótons e elétrons aqui dentro. Mas se você quiser saber a força que um objeto desse, estando carregado, obviamente, faz sobre uma partícula, você não pode usar essa expressão aqui. Porque a carga, você não consegue enxergar essa carga distribuída em cada pontinho. Você vê o objeto como se fosse um todo, uma distribuição contínua de carga. Então, você tem que usar um outro procedimento para fazer essa soma. A gente tem que usar o cálculo integral nessa situação aí. Então, como é que seria a situação? Deixa eu vir aqui para a mesa. Você imagina a seguinte situação. Você tem um objeto extenso, distribuição contínua aqui de cargas, como, por exemplo, o celular. Então, você não tem como identificar cada carguinha pontiforme, que seriam trilhões de partículas aí, enfim, né? Sei lá. E você tem uma carga aqui, num certo ponto. Uma carga aqui. Então, vamos admitir que esse objeto como um todo, ele tem uma carga não nula, ele seja carregado. E aí, o que é que eu vou fazer para poder fazer esse tipo de cálculo? Eu vou dividir esse elemento aí, esse objeto, em pequenos elementos de carga. Eu vou calcular o efeito de cada elemento desse sobre a carga Qzinho, e depois a gente vai fazer a soma. Então, imagine que aqui eu tenho um elemento de volume, esse elemento, ele tem um volume, eu vou chamar de dV', e dentro desse volume de dV', a gente tem uma carga dQ'. Vamos já se acostumar com essa ideia. Então, tudo que for relacionado ao objeto, ao corpo extenso, a gente vai chamar de linha, e seninha para aquele objeto, para aquela partícula que está sofrendo essa interação. Então, obviamente, a gente vai ter um vetor que vai localizar esse camarada, é o vetor R. Você vai ter um vetor R', que localiza esse camarada aqui. Obviamente, cada elemento desse vai produzir uma força sobre essa carga. E pode ser repulsiva ou atrativa, a depender do tipo de carga que esse objeto, esse corpo tem, se vai ser uma carga positiva ou negativa. Eu estou colocando aqui no desenho uma força repulsiva, mas só para a questão de desenhar mesmo. Então, aqui você tem uma força dF gerada por esse objeto aqui de carga de Q'. Então, como é que você escreve essa força dF? Bom, a gente falou que aquela expressão da lei de Coulomb, ela serve para a interação entre duas partículas. Aqui você tem uma partícula e um elemento de volume, que é uma quantidade tão pequena quanto você possa imaginar. Então, já que essa quantidade é muito pequena, então o que é que você faz? Você enxerga essa quantidade como se fosse uma carga pontiforme. Então, dá para escrever a força gerada por essa quantidade seguindo justamente a lei de Coulomb. 1 sobre 4 πε0, Q, dQ', R menos R' ao cubo, tá? E aqui aparece R menos R'. Beleza, mas isso é a força que cada elemento desse produz sobre essa carguinha. Aqui você tem um volume.
Então, você tem que somar todas essas quantidades que se encontram dentro desse volume para que você tenha um efeito final aí, o efeito da força gerada pelo objeto. Então, como é que você faz a soma? Você faz a soma fazendo integral. Né? Para somar, na verdade, quantidades infinitesimais, a gente usa o conceito de integral. Não dá para usar somatório. O conceito de superposição, ele vai acontecer aqui, você tem um princípio da superposição realmente acontecendo, só que você não pode usar somatório, você tem que fazer um integral. Mas como é que seria esse integral? Integral em dq'? Bom, nesse caso, como a gente está considerando o volume, o dq', ele assume a seguinte forma, você pode escrever sempre assim, ó, ρ dr', dv', beleza? Nesse caso aqui, ó, o ρ vai ser a densidade volumétrica, né, de cargas. Se você tivesse uma superfície, seria densidade superficial, e aqui não seria elemento de volume, aqui seria elemento de área. Se você tivesse uma linha, aqui não seria densidade de volume, seria densidade linear, e aqui seria um comprimento infinitesimal, o elemento de comprimento. O fato é que, levando em conta que você, nessa situação que a gente colocou aí, que você tem um volume, então como é que você faz a integração? Você escreve a força, agora, como sendo integral, dessa quantidade aí, eu posso colocar 1 sobre 4 πy0 aqui fora, porque é uma constante, integral no volume, esse volume todinho aqui, ó. Onde tiver aqui, a gente deixa. Se quiser colocar o que aqui fora, pode colocar também, já que ele é constante. Então, já vou optar em fazer isso. E aqui dentro você vai ter um ρ dr'. Por que R'? Porque tudo que for relacionado ao objeto vai ser localizado pelo vetor R'. Então, o R localiza só a carga aqui. Então, aqui vai ficar isso, que multiplica R menos R', tudo isso dividido por R menos R' ao cubo. Beleza? E aqui, obviamente, o elemento de integração dv'. Bom, e aí vai depender do objeto. Se o objeto tem uma simetria esférica, você vai usar coordenadas esféricas. Se tiver simetria cilíndrica, coordenadas cilíndricas e assim vai. Mas a expressão, se você estiver assumindo que existem cargas apenas dentro desse volume, vai ser dado exatamente por isso. Então, isso aqui é a força sobre quê? Então, a gente usou a lei de Coulomb, que foi a lei que foi obtida experimentalmente, mas é uma lei que dá conta da interação entre duas partículas, e agora a gente usou o princípio da superposição para escrever a força gerada por um corpo extenso sobre uma determinada carga pontiforme. Muito bem, deixa eu voltar então aqui para os slides. Aqui eu fui mais além, eu assumi que você tem uma carga contida no volume e tem uma carga sobre a superfície. Então, por isso que eu coloquei duas contribuições aqui. Ó. Vocês estão vendo que essa aqui foi aquela que a gente estava falando agora há pouco, lá na mesa digitalizadora, né? Isso aqui seria a contribuição, digamos assim, das cargas contida no interior do volume. Mas imagine que você tem cargas sobre a superfície também desse objeto. Então, você teria que levar em consideração também a contribuição superficial. Nesse caso, você teria integral na superfície, como está aqui, ó. Tá vendo? Aqui a diferença é que nessa aparece ρdv, nessa aqui sigma dA. Então, como eu falei, né, naquela hora, aqui a gente colocou ρdv porque você está tratando de um volume, mas poderia, se você tivesse uma superfície, o dq' não seria expresso assim, obviamente, seria um sigma dr' dA'. Sempre usando linha para localizar a carga dentro da distribuição. E se fosse uma linha de cargas, por exemplo, um fio reto, na forma de um círculo, na forma de um quadrado, enfim, sendo uma carga ao longo de uma linha, o dq', nesse caso, ele ficaria assim, ó, lambda dr', porque não necessariamente também o lambda vai ser constante, pode ser variável também, pode mudar, e aqui você coloca um ds'. Então, aqui esse dv' é o elemento de volume, aqui é o elemento de área e aqui é o elemento de comprimento. Então, vai depender muito do problema, né? Você vai resolver, que aí esse problema vai dizer se você vai fazer a integral de superfície, se você vai fazer a integral de volume, ou as duas, ou integral ao longo do comprimento, enfim. Eu tinha falado no comecinho que essa interação, esse tipo de interação, ela acontece à distância. E como é que você justifica isso?
Como é que você explica essa interação à distância? Você não precisa ter toque para que você tenha força elétrica entre dois objetos carregados. Eles podem estar distantes. Então, como é que a gente justifica isso? O que a gente sabe é que, se você tiver uma distribuição de cargas, por exemplo, em cada ponto, se você pegar uma partícula, cada ponto do espaço que você colocar essa partícula, ela vai sofrer uma força diferente. Esse objeto produz um efeito que se manifesta através de uma força. E essa força vai ser diferente em cada ponto do espaço. A força é um vetor, né? Então, assim, cada posição você vai ter uma força, uma interação que vai depender da distância até o objeto. Você vai ter também uma variação na direção e no sentido. Então, dependendo de você colocar a partícula, você vai ter um resultado diferente. Um efeito que se manifesta através de uma força que vai ser diferente. Então, para justificar essa situação, a gente diz que um objeto carregado ele gera um campo. Né? Esse tipo de situação, esse fenômeno que está acontecendo aí, se deve à existência de um campo que está ali ao redor do objeto carregado. Esse campo tem a ver só com o objeto. Mas interessante que ele só se manifesta quando você coloca uma carga lá presente, um objeto carregado, que é através da força. Então, tem a ver com a força, mas ao mesmo tempo, o campo elétrico deve depender do objeto especificamente. Então, para evitar essa dependência do objeto com a carga que você coloca ali, uma carga teste, para sentir o efeito dessa distribuição, você define esse campo elétrico como sendo um vetor, obviamente, que é dado por F sobre Q. Na verdade, para ser bem rígido mesmo, ser bem rigoroso, é o limite, quando essa carga teste tende a zero, carga teste é uma carga positiva, da força sobre ela, dividido por Q. Esse Q tendendo a zero é uma exigência que a gente faz para que essa carga colocada aqui não seja muito grande, ao ponto de alterar a distribuição que você tem inicialmente. Que se você tem um objeto carregado, por exemplo, aqui. Se você botar uma carga muito intensa aqui próxima, essa carga vai redistribuir aqui. Essa carga vai interagir com essa distribuição de cargas e pode ser que ela modifique a distribuição. Então, no final, você não vai ter mais a força gerada pela distribuição que você tinha antes. Vai ser uma força gerada pela nova distribuição. Agora, se você tem uma carga pequenininha, fraquinha, você não vai ter uma modificação grande. Você pode ter uma modificação pequenininha, mas isso não vai ser considerado, digamos assim. Vai ser muito pequeno. Então é isso. Mas interessante que, embora esse conceito de limite aqui ele seja colocado para refinar essa discussão, no final das contas a gente nem aplica isso do ponto de vista formal, sabe? Porque quando você pegar essa expressão aqui, ó, e dividir pela carga, ó, essa carguinha vai embora, tá vendo? Se você pegar tudo isso aqui, dividir por Qzinho, isso aqui vai embora, isso aqui vai embora também. No caso de uma distribuição pontiforme, a mesma coisa. Quando você dividir por Qzinho, para calcular o campo gerado por essa distribuição aqui, em um ponto qualquer, você vai dividir por Qzinho aqui, o Qzinho vai embora. Bom, então o fato é que se você considerar a situação geral, onde você tem um sistema de partículas, uma distribuição volumétrica, uma carga superficial, uma carga sobre a superfície, poderia colocar mais um termo aí, né? Assumir também que existe uma carga, uma distribuição linear aí. Então, nesse caso, o campo elétrico, num certo ponto do espaço, é gerado por toda essa configuração, pela junção das partículas com a distribuição volumétrica, com carga na superfície, vai ser dado por isso aqui, ó. Isso aqui vai ser a expressão do campo elétrico. Obviamente, se você tiver só cargas pontiformes, é assim que você calcula, usa esse primeiro termo. Se tiver uma distribuição só no volume, é assim. E se tiver só na superfície, é por essa expressão aqui. Então, isso aqui é a forma geral do campo elétrico. É assim que a gente justifica esse tipo de interação à distância. Né? Existe um campo ao redor do objeto, um campo vetorial, e ele é dado justamente por isso aqui.